Num caso de controle hormonal, de pico, e esse pico de insulina, ele tem a ver com diabetes, tipo 2 principalmente, ele tem a ver com pré-diabetes, que é a resistência à insulina, quando você começa a ter no seu exame de sangue a glicose alterada, hemoglobina glicada alterada, a glicemia média já acima, e os médicos começam a falar assim, cuidado, daqui a pouco você vai ter que tomar remédio, ou já te passa uma metformina, ou uma glifage, ou aquelas pessoas que têm muita compulsão de 5 horas para frente, né? 5 horas da tarde, 6, 8, 9, são pessoas que têm essa desregulação. E essa desregulação, ela pode ser controlada através das suas escolhas alimentares. Porque o que acontece? Se a gente fica tendo muito pico de glicose no sangue, a gente vai ter muito pico de insulina, que é esse hormônio que vai captar essa glicose, que é liberado pelo pâncreas. E se a gente tem muito pico de insulina, e se a insulina fica muito alta, a gente não emagrece. Porque a insulina só quer guardar, só quer guardar, só quer guardar. E ela, toda hora que você dá o pico grande de insulina, como você tem muita insulina, ela capta muito a glicose e ela baixa a glicose no seu sangue muito rápido. E o seu cérebro, ele fala assim, come, minha filha, come uma coisa doce, porque senão você vai ter uma hipoglicemia. Come. E aí vem a compulsão. E aí, o que acontece? Aí você vai lá e come. E aí, o que acontece? Você libera glicose muito rápido no sangue. E aí, o que acontece? Você libera muita insulina. E aí, você alimenta esse ciclo vicioso, que só piora. E você vai alimentando esse ciclo. E aí, você vai engordando. E aí, você vai engordando, você vai ficando mais compulsiva. Cada vez você vai querer comer mais alimentos doces, ou com carboidrato, ou com farinha. E aí, você fala, eu não vivo sem, eu não consigo. Por quê? Porque você está estimulando realmente esse ciclo. E o que a gente precisa fazer é aprender a reverter essa roda e começar a rodar para o outro lado. E fazer com que ela realmente funcione com o quê? Diminuir a liberação de glicose, diminuir o pico da insulina. Mas a gente não faz isso com restrição. Porque essa restrição só vai aumentar a sua compulsão. Isso aí. A gente tem que ter isso de uma forma orientada, planejada, é um dia após o outro, não é um dia só que vai resolver a vida. Por isso que o nosso curso começa com 2 meses, né? A gente não consegue resolver tudo em uma semana, como foi a Semana do Emagrecimento Verdadeiro. Não é assim que funciona. A Semana do Emagrecimento Verdadeiro, gente, vocês têm que entender que ela é um aperitivo para vocês entenderem o que a gente propõe, né? Ela não vai resolver a vida de ninguém. Quem dera se fosse, né? Quem dera se alguém viesse aqui no meu consultório uma vez na vida, eu falasse, ensinasse, a pessoa saía daqui, virava outra, virava a chavinha e estava tudo resolvido. Quem dera se fosse assim. Né? A gente precisa de um tempo de maturação, de compreensão de informação, de entendimento. A gente precisa de um tempo de renovação de hábitos. Né? Mudar hábito não é fácil. Mesmo que a gente tenha consciência, mesmo que a gente tenha informação, mesmo que a gente saiba, a gente não consegue fazer uma virada de chave de um dia para o outro. É aos poucos. E a gente dá umas caídas, por isso também a gente tem o grupo, né? E aí a coisa vai evoluindo. E aí a gente vai aprendendo. O hábito novo vai ser cada vez melhor incluído. E esse hábito novo, a gente fazendo várias vezes, aí ele se reforça, e aí ele fica firme, e aí a gente consegue continuar emagrecendo, feliz, né? Comendo o que a gente gosta, fazendo escolhas. Isso é muito importante, porque assim a gente consegue manter esse peso que a gente perdeu. Ninguém aguenta perder 10 quilos comendo coisa que não gosta, fazendo coisas difíceis, escolhendo estratégias complicadas, passando sufoco, sem poder sair de casa. Né? A gente consegue emagrecer 10 quilos de forma gradativa, criando esses novos hábitos, aprendendo a fazer escolhas, comendo as coisas que a gente gosta, talvez, não vai ser na quantidade que a gente quer e nem na hora que a gente quer o tempo todo, mas depois que os hábitos mudam, você muda também o seu jeito. Até as coisas gostosas, você começa a gostar de outras coisas também. E aí seu leque de coisas gostosas aumenta. E aí fica muito mais fácil. Aqui na sua frente
tem uma pessoa compulsiva, né? Que sou eu. E que aprendi a controlar a minha compulsão. E isso é um dos pontos chaves aqui no Movimento Change. A gente mostra mesmo, eu trago até episódios ilustrativos aqui, né? Porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente come quando está feliz, come quando está triste. Então, Alice, um dos passos do nosso GPS é comer de 3 em 3 horas. E muita gente acha que é bobeira. Ih, lá vem essa chatice desse negócio de comer de 3 em 3 horas. Isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu não tenho mais compulsão justamente por causa disso. Eu como toda hora, se você for pensar, né? E a gente já fica pensando que o negócio para emagrecer é que não pode comer. É lógico que a gente tem a quantidade certa, a hora certa, né? A gente vai trabalhar com você sobre a escolha dos alimentos. Eu vi aqui a Val falando, aveia nas frutas tira o açúcar. Eu escutei, eu ouvi falar disso. Não é que tira o açúcar, né, Val? Mas ele é o que a Ju explicou, do índice glicêmico, né? Do pico de insulina que dá no nosso corpo aí, né? Tuf, cai de uma vez. Quando ele cai misturado com a aveia, é como se a aveia estivesse protegendo ele ali, para ele não cair dentro de você e fazer assim. Ele vai sendo liberado Isso. devagarinho, Vai né? ser A de quantidade de açúcar continua a mesma, mas ela não vai ser liberada tão rápida. E aí a gente não vai ter o pico dessa insulina que eu comentei. Ai, olha, Marcinha, entrei no movimento, tô animada. Bora, Marcinha, vamos embora. É isso, Alice, por isso que é tão importante, sabe? Entrar nesse processo de cabeça. Muita gente fala que entra aqui, a Eusele mesmo que entrou, ela falou, gente, parece que eu estou entrando na escola. É, tem gente que fala que está na pós-graduação, porque é conteúdo mesmo, e conteúdo prático, porque precisa da gente para a mudança acontecer.